rumo à nossa aprovação. Seja bem-vindo aqui ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly. Hoje nós teremos mais uma aula de raciocínio lógico, aula 3, onde nós vamos falar sobre conversões, da linguagem proposicional. Vamos ver alguns detalhes que são importantes para a gente poder construir a interpretação do que a gente vê aí da linguagem proposicional. Te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos. Os nossos comentários é um campo aberto para que você possa tirar suas dúvidas aqui comigo ou com a nossa equipe, que pode te auxiliar e muito nesse momento, nessa fase que você está passando. Vamos lá? Vamos abrir aqui o nosso mapa. Nossa aula de raciocínio lógico está aqui. Vamos ver primeiro. Relembrar, a princípio da aula anterior, que nós descobrimos as conjunções, as disjunções, tanto inclusiva como exclusiva, as condicionais, as bicondicionais. Eu preparei esse material aqui hoje, que nós vimos muito na aula passada, um esquema bem gráfico para que você possa ver, a conjunção E, que é esse chapeuzinho aqui, como eu disse, cabeça aqui para baixo, a disjunção aqui inclusiva, que é o ou, que é esse tiozinho, que é esse chapeuzinho para cima, Nós temos a disjunção exclusiva, que é o ou, alguma coisinha, ou começa com ou logo de cara. E também tem esse acento aqui, esse símbolo aqui embaixo, tá? Nós temos a condicional, que geralmente é esse símbolo aqui, essa setinha para um lado, e a bicondicional, que são essas duas setinhas. Por que eu tô falando isso aqui hoje? Porque nós vamos ver muito, de agora em diante, nós vamos ver isso muito, vai despencar aqui na nossa teoria e principalmente depois nas nossas questões a respeito disso, tá bom? Então, a gente precisa de muita atenção aqui nesse momento, tá? Então, a gente vai ver isso. Outra coisa que pode acontecer e que rolar uma dúvida na nossa vida é a ordem de precedência aí da negação e principalmente dos conectivos na hora de começar a resolver. A gente vai se aprofundar um pouco isso mais para frente, mas só para você saber que primeiro a gente vai buscar realizar a negação abrangendo o menor enunciado possível, Esse tiozinho, que eu falei que significa aqui a negação. A conjunção, que é o chapeuzinho para baixo, e a disjunção inclusiva é o chapeuzinho para cima. Logo depois, disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional, tá? Essa é a ordem de precedência de negação e dos principalmente conectivos na hora da gente pensar, ok? Vamos lá, para a primeira parte. Conversão para a linguagem proposicional, Que eu falei que é diferente da lógica quando a gente faz aqui na língua portuguesa. Porque essa conversão, ela não existe necessariamente aqui na teoria, Essa conversão aqui da língua portuguesa para proposicional, a gente vai ver, inclusive, por meio de um exercício. A gente sabe que nós temos proposições simples, Que nós chamamos geralmente de P, de Q e até de R, tá? Geralmente a gente trabalha muito essas três, que cai muito em questão. A P, a gente pode começar falando que um exemplo aqui, Marcos é ator. Esse é o primeiro exemplo do P. Já o Q, a gente pode ver o quê? É falso que Marcos é biólogo. Observando que é falso que ela é uma sentença aqui declarativa negativa. Ou seja, nós temos uma negação aqui do quê? Logo, o Marcos aqui é biólogo, tá? E por fim, a R, Marcos é rico. Deixa eu colocar aqui com vocês, aqui ao vivo, para que a gente não esqueça, inclusive agora na hora da explicação. Nós temos a P, que vai nos falar que Marcos é ator. Depois nós vamos ter a Q, que vai nos falar que é falso que Marcos é biólogo. E por fim, a nossa terceira R, tudo minúsculozinho, Marcos é rico. É falso que Marcos é biólogo, logo então, como é uma declarativa negativa, ela vai dizer que Marcos acaba sendo biólogo. Então, eu tenho aqui uma questão que eu vou observar, nesse primeiro caso, que Marcos não é ator e nem biólogo. Por que eu falo isso? Porque meu objetivo aqui, principal, é fazer o quê? Vamos ver o que ele me pede. Ele quer que eu construa Marcos é ator e Marcos
quer dizer, não é biólogo. Se e somente se Marcos é biólogo ou Marcos é rico. É isso que ele vai me pedir para eu poder construir aqui agora, tá? Vamos lá. Marcos não é ator, né? E eu coloquei aqui como ator, não é, tá? Vamos arrumar aqui que não é, tá? Não é ator. E Marcos, vê aqui, não é biólogo. Se e somente se Marcos é biólogo ou Marcos é rico. É o que a questão vai me pedir, por exemplo, né? Esse é o primeiro comando que a gente tem, com a conjunção e. Não é ator e Marcos não é biólogo. A mesma coisa que eu falar, Marcos não é um e nem o outro, tá? Depois, o segundo momento, Marcos é biólogo ou não é rico. Eu vou pegar quem? Primeiro, aqui a negação do que, tá? Porque eu começo com biólogo, que é no segundo momento. Ou não é. De novo, o não aqui. E, na verdade, ou, né? A gente tem que vir pro ou aqui, que é a conjunçãozinha aqui inclusiva. Né? Para cima, aqui nesse momento. Do nosso momento aqui do R. Da proposição aqui simples R. Nós vamos colocar uma disjunção aqui inclusiva, ou, tá bom? Então, tiozinho, que esse disjunção inclusiva também da negação do R, tá? Porque é biólogo, né? A gente sabe que o não aqui, ele entra como se fosse, né? Na verdade, a declarativa, então ele aparece como o que? Marcos é biólogo, ou Marcos não é rico, né? Ou não é rico, tá? Junção. Ou. Aí a gente consegue ver, então, na prática, o que? Negação. Vamos colocar aqui, ó. Negação. Tem parênteses aqui, né? Negação. Do nosso P. Tá agora com o chapeuzinho aqui, com a conjunção. Agora aqui com o nosso chapeuzinho. Não pegou? Então fica o chapeuzinho do P. Útil. P. Chapeuzinho. Que. Agora, as duas setas, que é a bicondicional se e somente se, tá bom? Aqui, no caso, eu vou ver que há uma negação de que, e vai ser aqui uma disjunção inclusiva, que é o ou, né, de R. Muito importante a gente observar esse pedido que ele nos está tendo aqui, tá bom? Agora, quando a gente vai para a questão do não é verdade que ou é falso que, a gente tem que observar as proposições aqui compostas. Elas costumam negar a proposição aqui composta como um todo, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento. Como assim, Kelly? Eu vou ver aqui que eu tenho a P. Qual que é a minha P? Ana fala inglês. Que lindo que a Ana fala inglês. Aí a mesma Ana, agora ela vai estar numa sequência aqui. Ana fala alemão. R. Ana fala português. Poliglota, né? Ana fala inglês, fala alemão e fala português. O que ele vai me pedir para construir aqui? O que ele vai pedir? Ele vai me pedir assim, ó. É falso que Ana fala alemão ou português, mas que não fala inglês. Então, é falso que Ana fala alemão. A gente já vai começar logo de cara com o que, né? Porque a questão aqui, né, fala alemão.
logo vai ser seguida com o português, o P. O P primeiro? Não, é o R. Português, o R tá aqui. E depois sim o P. Então a gente vai ver o que? O mas, aqui nesse caso, ele é mesmo que a conjunção E, tá? Então a gente vai ter Ana fala alemão ou português. Lembra que quando eu falo é falso que, esse é falso que, ele vai me falar que o início vai negar a proposição composta toda. Então eu vou começar com o tiozinho aqui, né? Negação do que a Ana fala alemão. Então, é falso que Ana fala alemão. Aqui, olhando para a nossa disjunção inclusiva, pegando aqui a questão de a Ana aqui, Ana fala português, né, que é o segundo momento, mas que, esse mas que, é essa conjunção aqui, ó, mas que, o chapeuzinho para baixo. Vou negar aqui também, ó, que Ana fala inglês. Então, acaba sendo, é falso que Ana fala alemão ou português, mas que não fala inglês. Eu tenho que colocar negação em tudo, no caso, tá? Para ela poder falar que é falso que Ana fala alemão ou português, porque os dois, né? Então, estou pegando como um todo. E no final também acaba não falando inglês. Então, é falso que Ana fala inglês, fala alemão, fala português. É o negar todo mundo aqui. Então, vai ficar com essa carinha, inclusive, da tradução, tá? Na nossa linguagem, tá? Então, ela vai ficar com essa carinha aqui. Beleza? Esse é o nosso segundo momento que a gente tem que tomar um pouquinho de atenção. Bom, vamos para o nosso terceiro momento, que é a análise do significado das proposições, né? Ou seja, a gente vai olhar para as frases que não são apresentados aqui os conectivos. Então, a gente vai ver proposição, que vai ter necessariamente a necessidade de apresentar um significado, e ele é independente de como foi construído, ok? Geralmente a escrita ela é diferente, mas tem o mesmo significado, então todas vão ser iguais. Como assim? Quer ele me dar um exemplo? Vou pegar aqui, ó. João, pegar o P, né? P, primeira. João bebeu, separa aqui, bebeu café. Aí depois eu tenho o quê? Que. Na verdade, P também, né? Porque eu falei que é o mesmo significado. Então, o café foi bebido por João. E um terceiro P. John drunk often. Gente, a gente tá falando sempre do João aqui. E ele sempre bebeu o quê? Café, né? É sempre o João e o café que foi bebido, né? Só que a gente vê, inclusive o último P aqui tá em inglês, mas é o mesmo significado. Então, observa, os três são os mesmos significados. E tem como colocar também os P's, né? Aqui também igual. A gente só vai aplicar isso aqui, gente, quando não há um conectivo, tá? E eu vou observar fortemente com um outro exemplo aqui, ó. Eu nem vou escrever. Eu tenho primeiro, eu estudo para um concurso. Aí tem um segundo momento que eu me dedico com afinco. Então, a gente vai ter quais símbolos? Um chapeuzinho para cima, né? Que é da disjunção, da conjunção aqui. Depois, nós vamos ter uma disjunção inclusiva. Depois, nós vamos ver a presença ainda do se, então. E o se, somente ser. Por quê? O que eu vou pedir para analisar aqui? No caso do eu estudo para um concurso, eu me dedico com afinco. Ao estudar para um concurso, eu me dedico com afinco, né? Então, quando eu falo isso, eu não estou colocando nenhum conectivo aqui conhecido, né? Não tenho se, não tenho somente se, então, ou e, né? Ao estudar para um concurso, eu me dedico com afinco, né? Então, eu tenho que ter um entendimento aqui, né? Que para estudar para esse concurso, é uma causa quando eu coloco isso. Estudar para um concurso está entrando como uma causa aqui, um objetivo que eu quero ter na vida. Porque eu tenho uma consequência, ou seja, eu me dedico com afinco. Então, estudar para um concurso me dá uma consequência aqui que eu vou me dedicar com afinco. Então, eu vou interpretar como se fosse uma condicional. Logo, eu uso se, então. Se eu estudo para um concurso, então eu me dedico com afinco. Então, ficaria a P, né, que é o estudo para um concurso,
com a condicional, né, esse símbolozinho aqui da setinha, então eu me dedico com afinco. É a mesma coisa que eu falar que vai ocorrer uma inversão com um antecedente consequente, ou seja, eu me dedico com afinco, pois eu estudo para um concurso. Tá? É a mesma coisa, a gente vai verificar isso ao longo do tempo, tá bom? Voltando aqui para o nosso momento, né, a gente viu a análise das proposições com significado, deixa eu fechar aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Vamos para a tabela verdade, tá? A tabela verdade, ela entra aqui, como eu já falei para vocês em alguns momentos anteriores, como uma ferramenta, um instrumento aqui que a gente vai determinar todos os valores lógicos entre verdadeiro e falso, né? Então, a gente vai sempre observar uma proposição composta e vai sempre atribuir às proposições simples aqui os valores lógicos, né? Para elas poderem ser interpretadas. Então, se eu pegar aqui como, por exemplo, uma negação, símbolo da negação. Aí eu vou abrir parênteses. O P, né? Que tem aqui a condicional da negação de uma Q. Tá? A gente está vendo os símbolos aqui aparecendo e eu estou traduzindo o que significa. Aí nós vamos ver que ele vai falar que há uma disjunção inclusiva, né? Que pode ser um símbolo, como eu disse aqui. A gente pode utilizar o ou, né? Que vai ser um exemplo. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. E a gente vai ver que a negação de uma outra, né, que é o R, que vai ser condicional pro quê? Então, primeiro vamos ver todas as possibilidades em conjuntos na hora de analisar, né? Porque a gente precisa encontrar todos os valores lógicos possíveis quando a gente olha para uma tabela, tá? Então, a gente vai pegar o quê? Eu vou pegar aqui, inclusive, eu tenho uma imagem de uma tabela. Aqui bonitinho, né? Porque eu montei. E vamos distribuir. Eu quero olhar primeiro todos os simples, né? O que tem que aparece no meu momento aqui, né? Que é basicamente esse último, tá? Esse último aqui que a gente tá vendo, tá? Essa negação aqui do P, né? Com essa setinha, com a negação do Q. Essa disjunção aqui, com negação de R e um outro conectivo aqui do Q, que a gente vê como condicional. Tá? Então, essa que a gente vai observar. Então, nós vamos ver que tem P, Q, R, Q. Repete quantas vezes o Q? 2, né? Mas a negação aqui a gente não vai contar, ok? Então, a gente vai olhar para o Q, o P e o R. São as bases, P, Q e R. A gente vai olhar para todas elas. A gente vai dar os valores lógicos para cada uma, né? Então, se eu pegar só essas três aqui para analisar, eu vou colocar todas as possibilidades que elas podem ser. Pode ser verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? E pode ser também verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A gente vai ver que tem 8 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a primeira linha, ela sempre vai assumir o valor de verdadeiro, e a quarta aqui assume o valor de falso, né? Aí você fala, nossa, Kelly, como é que eu descubro o número de linhas, né? Que é o nosso próximo elemento aqui, né? Descobrir o número de linhas. Simples. A gente tem que olhar para N proposições lógicas distintas. Aqui, no caso, são 3. O número de linhas aqui sempre vai ser com base 2, ok? É a base, tá? Então, a base sempre vai ser 2. O operador negativo, tá? Ele não altera o número de linhas, como eu já falei. Atenção, negação, negar, não vai alterar o número de linhas. Então, nós temos aqui essa que a gente quer, né? A negação do P, a condicional aqui da negação de Q, da disjunção, qual que é essa disjunção? Inclusiva, porque é para cima, né? A negação de R condicional de Q. A gente precisa entender isso e começar a praticar, concurseiro, porque a gente vai ver muita questão isso, e a prática é isso, a gente aprender a olhar para o desenho e saber falar o que ele significa. Então, ó, usa sempre essa tabelinha aqui, ó, de cola. Essa aqui também, ó, tá? Que vai nos ajudar também, inclusive, a ler melhor. Então, tá. A gente vai olhar para elas. Então, cada proposição simples admite sempre 2 valores lógicos. Lembra disso? Verdadeiro ou falso?
Então, a gente tem lá P, Q, R. Então, cada um significa 1. N1, N2, N3. Tá? Então, se eu pegar a base, lembra a base sempre 2. Como é P, Q e R, é 2 elevado a 3, porque a gente tem 3 aqui, né? 3 proposições simples. Então, pega sempre a base 2, que é o verdadeiro ou é falso, e leva ao número de proposições que aparecem aqui, né? São 3, então fica 2 elevado a 3, dá 8. Então, o número total de linhas será o número, no segundo, né? 2 aí, multiplicador N vezes, né? Então, 2 sempre elevado a N, porque a gente pode ter N's, né? Aqui, proposições para serem estudadas e trabalhadas. Então, a gente tem que tomar muita atenção aqui com isso. Então, partimos agora para a construção, que é o que a gente mais quer ver, a construção da tabela verdade, tá? A gente vai ter 4 passos, basicamente, para serem seguidos, tá? Mas primeiro eu quero ver, a gente está com essa proposição aqui, para ser a nossa base para estudar aqui hoje, tá bom? Então, nós vamos primeiro determinar quem... O primeiro passo é determinar o número de linhas. Ah, simples, são 3 proposições aqui, como a gente viu. Então, 2 elevado a 3 é sempre igual a 8. Lembra? 2 sempre é a base. E o expoente é 3, que é o número de proposições. Bom, depois disso, o nosso próximo passo é desenhar o esquema de uma tabela verdade. É fragmentar aqui cada proposição, né, composta em partes, como se fosse uma engenharia reversa. Então, eu começo com o meu primeiro P, né, aqui é a negação de P, que eu vou ter aqui a condicional de negação de Q. Eu vou obter o meu P, que é esse daqui, com uma condicional da negativa de P, tá? Então, isso é o que eu fiz no primeiro momento. Depois, eu vou observar esse P, né, condicional de negação de Q, ele vai me resultar numa proposição de simples P, e depois uma negação do Q, que eu estou separando, tá? Então, vai dar essa negação aqui do Q. Então, me deu P separado e a negação do Q. Tá? Observa aqui comigo junto com a setinha aqui na tela, tá bom? Então, eu tenho aqui. Um terceiro momento, eu vou ver essa negação do Q, né, que eu cheguei, para chegar só no Q. Veja, fiz uma decomposição aqui, né? O R, ele já é solto aqui, né? No nosso momento, a gente percebe que a negação dele, a gente já parte, inclusive, para a própria declarativa dele normal, tá bom? Então, eu chego que negar o R, né, que é o segundo momento aqui, negação do R, é o próprio R. E aí eu venho o Q também separado, que a gente já chegou anteriormente, mas a gente chega aqui também, tá? Aí eu vou atribuir agora tudo que é verdadeiro ou falso dentro das proposições simples aqui alternadas, que vai ficar como? Vamos olhar só para simples aqui, tá? Eu sei que tá preenchido aqui todas as demais, mas olha aqui só as simples. Eu vou colocar verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Posso colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? Aí vai completar as 8 linhas, as possibilidades que existem aqui, tá? Esse é o primeiro dos terceiro passo, né? Que é atribuir verdadeiro, falso para as proposições simples aqui, que estão alternadas. Espero que esteja tranquilo aqui para vocês entenderem, meus amores. Queridos concurseiros, vamos para agora o quarto passo, que é obter os valores dos demais, que é o que a gente precisa tomar muito cuidado e que, inclusive, eu te convido a fazer isso um por um, tá? Eu vou mostrar aqui, basicamente, um por um, mas depois preencha você sozinho, né? Veja essa aula depois, monta a mão, porque montar manual é muito bom isso, né? Monta a tabela e vai preenchendo, porque a gente vai usar sempre uma referência, uma base de referência para a gente obter, né, Então, eu vou utilizar aqui quem primeiro. Eu vou pegar e obter a negação de quê? Negação de que é o primeiro que eu vou começar. Então, eu vou pegar a referência aqui o que, né, na declarativa, essa fileira aqui, ó. Essa fileira aqui. Começando aqui, esse que aqui. E vou pegar a negação do que é o que eu vou preencher, tá? Aqui já tá preenchido, mas se eu olhar, ó, o que aqui foi verdadeiro, aqui vai vir falso. Aqui foi verdadeiro, aqui vai vir falso. Aqui é falso, vem verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. É só inverter, né? Aqui, pra gente poder colocar. Simples assim, quando a gente tem a referência de né? A gente só pega na oposição. A mesma coisa se eu for obter aqui o sinal aqui do R, né? Porque a gente já tem todos esses 3 aqui montados, né? Então, eu quero encontrar a negação do meu R.
Então, eu olho para o meu R positivo lá, eu vejo aqui é verdadeiro, então vai ser falso. Falso vai ser verdadeiro aqui. Verdadeiro, aqui vai ser falso. Afirmação, né? É falsa, aqui vai ser verdadeira. Verdadeira, aqui vai ser falsa. Falsa, verdadeira. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Então, para a gente construir esses dois aqui, base, a gente só olha para um, né? Não tem nenhum momento aqui, por que eu não coloquei negação do P? Porque não existe a negação do P aqui, existe a negação que está fora, né? Negar o todo, que é aquele que eu acabei de citar aqui, né? A gente, inclusive, fez o exemplo, né? Que é o... Cadê? Acabei de falar o exemplo da negação. Não é verdade que é falso que ele vai pegar todo mundo. Não é que só o P, né? Ele é falso. Ele vai usar para todo mundo. Por isso que ele aparece aqui. Então, a gente não tem a negação do P. Tá? Muito importante a gente observar isso. Não existe a negação do P aqui, por isso que ela não está na tabela. Mas se ela estivesse aqui para a gente poder olhar e analisar e estudar, com certeza a gente colocaria um terceiro aqui, negação do P, que a gente compararia com esse P aqui do lado. Mas não tem, então a gente não precisa se preocupar. Agora o desafio é para a gente poder construir esse primeiro P aqui, que vai ser condicional da negação do que. Por quê? Eu vou ter que olhar como referência 2. E aí, qual que vão ser esses dois, né? O P normal e a negação do que. Então, P normal e a negação do que. Eu vou olhar para essas duas. Só que aí que eu tenho que analisar. Eu vou usar a regrinha da condicional que a gente viu na aula passada. Se você não viu, assista essa aula porque ela é muito básica para a gente poder entender aqui. É condicional falsa. A condicional vai ser falsa quando o meu P aqui for verdadeiro e o meu Q aqui de negação for falso. Olha só, logo de cara aqui, eu já vejo P verdadeiro e o Q falso. Logicamente aqui foi falso, foi o que ele falou. A condicional vai ser falso se esse primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, né? Entre P e negação de Q. Tá, então virou falso. Muita atenção nisso. Então, ó, vai acontecer aqui de novo, ó. Segundo, verdadeiro, falso. Vai ser falso. E os demais, Kelly? Os demais vai ser verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, também verdadeiro. Falso e falso vai ser verdadeiro, ainda mesmo assim, serve. Falso e falso vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro vai ser verdadeiro. E falso, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Nossa, eu só tenho que observar, então, se a condicional for o primeiro P verdadeiro e o que aqui, né, negação de que for falso. Se não for nada a ver com isso, vai ser verdadeiro. Essa é a observação que a gente tem que ter aqui nesse momento. Muita atenção. Porque a gente vai partir para esse daqui, né? Na verdade, eu vou primeiro resolver esse daqui, tá? Esse R aqui, tá? É ele que eu vou primeiro? Não, é esse aqui mesmo, né? Esse P. Essa negação aqui do P condicional da negação de que. Eu vou pegar quem? Esse anterior que a gente acabou de fazer, né? Porque ele é a base, né? Eu só vou observar, então, ele como referência para eu obter, né? Essa primeira aqui. Então, eu vou observar que aqui foi falso, lógico que aqui vai ser verdadeiro. Se aqui foi falso, aqui vai ser verdadeiro. Porque é só um, né? Eu não preciso observar se for condicional, né? Ou de junção. Eu vou observar verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. O resto, como tudo é verdadeiro, vai ser tudo falso. As únicas que eu vou tentar aqui, a base 1, eu só olho para 1. Que alegria! Fácil de resolver. Diferente desse daqui. Esse aqui a gente não tem ainda. Porque a base dele vai ser o quê? Aqui sozinho. Referência com também a negação do R. Então, eu vou olhar para esses dois aqui. E a condicional vai me pedir o quê? Se for falsa, quando esse R for verdadeiro. E o que, né? O que for falso. Se for falso, eu tenho duas barras, né? O que e a negação do R. A negação do R, tá bom, meu povo? A negação do R, que a gente olha, e o que como base. Então, meu R, minha negação do R foi falsa. Ó, já matou aqui, porque tinha que ser verdadeira. Então, aqui vai ser verdadeiro, porque eu estou buscando falso. Aqui, minha negação de R é verdadeiro. Ó, já tem um começo. O que? Ele tem que ser falso. Ainda continua sendo verdadeiro. Falso, falso? Não, continua. Verdadeiro e falso é o que ele queria, né? A negação do R verdadeira e o que é falso. Agora sim, chegamos ao nosso primeiro falso.
Aí temos aqui o falso com verdadeiro, não me interessa. Verdadeiro com verdadeiro, também não me interessa. O falso com falso, também não me interessa. Agora, verdadeiro novamente com o falso, sim, nós temos o falso, né, que é o que ele quer saber. A condicional vai ser falsa quando a negação do R for verdadeiro e o que aqui for falso, tá? É nesse caso. Para que a gente possa agora obter, né, esse grandão aqui, que a gente vai usar 2 de referência. Essa primeira aqui que está em amarela e essa segunda aqui que está em amarelo também. Ele vai me mostrar que a gente vai ver a disjunção. Ó aqui a disjunção, esse símbolo aqui para cima. É o que ele quer que a gente analise, ó, disjunção inclusiva. Ele vai pedir para que a gente analise como? Se a negação do P, com essa tracinha aqui, do Q, ele for falsa, tá? Esse primeiro momento for falso. E o segundo momento, negação de R, condicional de Q, for falsa. Quando os dois forem falsos, vai me dar uma questão aqui falsa, ok? Então, ó, os dois são falsos aqui e os dois são falsos aqui. Então, é somente nesse caso que ele vai ser falso. Quando tudo for falso, ele vai ser falso. Então, essa é a condição para que a gente olhe a disjunção aqui, tá bom? É verdadeiro, verdadeiro, então vai ser verdadeiro. É verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. É falso, verdadeiro, vai ser verdadeiro. É falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, é verdadeiro. Falso, verdadeiro, é verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, esse vai ser falso. Que alegria observar isso, né? Então, a gente percebe que o P aqui, ele é verdadeiro. O P, o Q e o R são falsos. A gente observa isso, tá bom? Aqui na nossa análise de interpretação aqui desse momento, tá bom? O P, o Q e o R são falsos e somente o P é verdadeiro. Nossa, que lindo! A gente olha e observa aqui, junto com todos os demais, tá bom? Um próximo conceito que a gente vai observar é os conceitos de tautologia, contradição e principalmente, meus queridos, contradição e contingência, tá? Tautologia, contradição e contingência, são só esses 3, tá? Então, nós vamos ter tautologia. O que é isso, né? É uma proposição que vai apresentar valor lógico que vai ser sempre verdadeiro. Guarda isso, é sempre verdadeiro a tautologia. Então, a gente vai ter um exemplo aqui, pra gente olhar o P, quando a gente olha para cima, disjunção inclusiva da negação de P. Nossa, a mesma? É a mesma. Então, a gente vai olhar sempre para a última coluna, e vai ver apenas os valores que são verdadeiros dela, tá? Então, geralmente, olha para essa última coluna aqui da nossa proposta aqui, tá bom? Que a gente vai estudar. A contradição, em especial, deixa eu ver aqui, a contradição, ela vai nos falar que a proposição tem um valor lógico, que vai ser sempre falso, né? Então, a última coluna, a gente olha para ela da tabela, né, da que é verdade, e apenas os valores serão falsos, tá bom? E, por fim, a contingência. A contingência é uma proposição com valor lógico que pode ser tanto verdadeiro ou falso. Sim, depende diretamente dos valores aqui que são atribuídos para as proposições simples, tá bom? Então, a gente vai sempre observar. E como é que eu vou saber, Kelly? Eu vou vir pelos métodos, né? Tanto pelo método prova por absurdo, como a implicação. Vamos primeiro pelo método da prova do absurdo, né? Que eu vou verificar se ela é tautologia, se ela é contradição ou se ainda é contingência. Então, eu vou fazer várias hipóteses. Vou levantar hipóteses aqui. Então, eu posso fazer uma primeira hipótese que eu vou observar se ela é tautologia, né? Então, aplicável com valor lógico falso, eu vou observar se é possível um falso. Se for possível falso, não é tautologia, lembra? Porque tautologia sempre vai buscar o verdadeiro. Então, aqui, se ele puxar para o falso, ele vai ser contradição ou contingência, tá bom? E eu vou ver se é um absurdo ainda, né? Absurdo nunca será falso. Então, aqui nós temos uma tautologia, porque ele precisa que seja verdadeiro. Se o absurdo me mostrar que nunca vai ser falso, vai ser verdadeiro. Então, é tautologia, tá bom? O segundo modo é de a gente buscar a bonita da nossa contradição, onde a gente vai aplicar o valor lógico verdadeiro logo de cara, né? Porque é possível ser verdadeiro, logo de cara eu falo, não é contradição, porque contradição precisa apresentar valor falso. Então, ela vai ser ou tautologia ou contingência quando ela apresentar valor aqui verdadeiro, tá bom? Nós vamos observar o absurdo. O absurdo nunca será verdadeiro. Logicamente, encontramos. Esse é contradição. E, por fim, o terceiro, a contingência. É meio mais tranquilo de a gente entender, porque se é possível ser
falso e é possível ser verdadeiro, né? Então, não temos aqui nem tautologia, nem a contradição aqui como uma possibilidade, porque ela pode ser falsa ou verdadeira, aqui as opções. Como é que a gente consegue entender o que é esse absurdo, Kelly? Como é que eu consigo chegar nesse absurdo? Primeiro que eu vou observar que é uma situação bem contraditória aqui. Eu vou aplicar sempre falso a uma tautologia e aplicar sempre verdadeiro a uma contradição. Então, acaba sendo verdadeiro ou falso também ao mesmo tempo, tá bom? Essas são as formas de aplicar o absurdo, porque é o contrário do que ele pede. Se aplicar falso para uma tautologia, é um absurdo, porque sempre é verdadeiro. E aplicar verdadeiro para uma contradição, poxa, é um absurdo, porque sempre é falso, entendeu? E aí, quando eu aplico o verdadeiro ou falso, ao mesmo tempo eu acabo sendo, né? Aí um absurdo também para se observar dentro aqui, tanto a tautologia quanto a contradição, né? Então, o absurdo não vai acontecer com a contingência se ela pegar aqui como verdadeiro ou falso. Vamos dar aqui um exemplo mais na prática. Eu até peguei aqui a base para a gente poder fazer, porque é mais fácil quando a gente vê assim, esse P, né? Que é uma A. Deixa eu observar aqui o significado com vocês. Ó, conjunção. Símbolo de conjunção de que é uma conjunção de R. Que aqui nós temos a condicional de P, bicondicional, de que, né? Aqui já é quem? Para cima? Disjunção? Disjunção inclusiva. É uma disjunção inclusiva, que é para cima, tá? Então, a gente ir para cima, que é R. Tá? Aí vem os devidos parênteses e conchetes aqui também. Então, a gente quer descobrir. Na primeira hipótese, a gente vai fazer a teoria para observar essa contradição. Então, o antecedente da condicional, ele vai me mostrar que é falso. Então, é o condicional, aqui vai ser verdadeira. Caso V, né, aqui, verdadeiro, a gente vai ver que a condicional é falsa. Então, vamos pegar aqui P, Q e R, que são os únicos valores aqui que aparecem, tá? Não tem nenhum outro preposição aqui que aparece. A gente vai falar que todo mundo é falso. Olha que alegria. O antecedente é falso. Logo aqui, a proposição é verdadeira. Olha só na prática. Falso, 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 falso. Vou diminuindo. Falso, 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 falso. Falso, verdadeiro, encontrei. O falso e o verdadeiro vai prevalecer o verdadeiro aqui. Porque a gente busca sempre essa questão da condicional ser verdadeira, tá bom? Então, não é contradição aqui. Então, tautologia ou contingência, tá bom? Não é contradição. Bom, vamos ver aqui uma próxima segunda hipótese, quando a gente quer observar a tautologia. Deixa eu ver se eu puxei aqui. Acho que eu puxei. Não puxei. Não puxei, não. Mas a gente vai falar aqui rapidamente. A gente vai ver que P, né, o caso do verdadeiro falso. Eu vou ver o P, ainda olhando para esse daqui, né, o P, chapéuzinho aqui, né, para baixo de verdadeiro. Eu vou encontrar o valor de verdadeiro. Então, eu vou olhar para o meu antecedente. Todo esse primeiro momento aqui, eu vou falar que ele é verdadeiro. Principalmente esse daqui, essa primeira parte aqui. P aqui de que é verdadeiro. Depois eu olho para o P só. O P só é verdadeiro. O Q sozinho também é verdadeiro. Tá, ele é verdadeiro. O consequente, que é o segundo aqui, a gente olha para o P, né? Aqui com a bicondicional do Q, né? Com a disjunção aqui do Q e do com R, tá bom? Então, eu tenho uma bicondicional. Essa bicondicional aqui, eu chego ao valor de falso. Onde eu olho também que o meu P, olha o meu Pzinho sozinho, ele pode ser verdadeiro, com um valor lógico aqui bem distinto. Onde a gente tem o Q. Quando a gente para olhar o Q, ele também vai apresentar um valor de verdadeiro. Lógico, também distinto. Então, a gente chegou num absurdo. Porque P, Q e R, eles têm que ser verdadeiros. Observe, né? O primeiro da bicondicional, não. O primeiro da bicondicional aqui está mostrando que é falso. Pois é, chegamos no absurdo. Então, vamos analisar esse absurdo. O que, né? O que, aqui com V, com R, né? A gente vai encontrar que é falso. Então, Q e R são falsos. Agora, quando a gente para olhar o P já nos mostra também que é falso. Então, é verdadeiro. Então, é tautologia. Ok, meu povo? A gente pode e vai estudar mais para a gente poder entender. É só uma forma de te mostrar, nossa, nós existimos, né? E, por fim, a implicação. A implicação é mais tranquila, tá? Inclusive, eu trouxe aqui o último. Mas para mostrar o símbolo, né, da implicação. Esse símbolo aqui que implica algo.
O P implica aqui o que, né? Quando é condicional, né, o que no caso do P condicional do que, nós estamos sempre diante de uma tautologia, tá? Então, dizemos que uma proposição P implica com que quando é condicional. P condiciona que é uma tautologia. A representação da afirmação P implica que é representado por P. Olha só, implica com o que, tá? Esse desenho aqui, símbolo que vai aparecer para a gente poder traduzir. O que a gente tem que tomar cuidado, né, Kelly? Observação. Há bancas que vão utilizar esse símbolo de implicação para querer falar como se fosse condicional. Tá tudo certo, né? E às vezes vai falar que esse símbolo aqui não é nem tautologia. E tudo bem, não tem importância, é só você saber que pode ser, como pode não ser, apesar de a gente mostrar aqui essas distinções entre uma e outra, tá bom? Quero ver aqui a chuva de likes nessa aula, já te convidar aqui para deixar a chuva aqui, né? E se inscrever também aqui no nosso canal. Nos vemos na próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau.